Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Também eu quero saudar com a paz do Senhor todos os nossos irmãos que estão conectados nessa transmissão. E também quero saudar os nossos irmãos que depois estarão entrando em suas redes sociais, vendo esse culto. Eu quero te saudar também em nome de Jesus. Nesta noite eu quero expressar a minha alegria e também a minha felicidade de estar aqui com os irmãos. Nesse culto de adoração, estamos aqui em poucos irmãos, estamos aqui com a equipe de som, os irmãos do louvor, alguns irmãos que estão aqui também cooperando nesse culto. Estamos bem reduzidos, mas já é uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar congregando com os irmãos. Nesta pandemia que nós estamos vivendo, deixou muito claro, ou pelo menos está ensinando algumas pessoas, que o templo nunca foi a igreja, irmãos. O templo, o galpão, o salão, nunca foi a igreja. Nós somos a igreja. E isso deixou muito claro. Para quem entendia, para quem já estava decidido que é a igreja, que está em Cristo, e Cristo está nele, a ausência dos cultos não fez diferença na vida dele no sentido de mudar a sua fé, no sentido de mudar a sua vida com Deus. Não, nada disso não mudou para eles, mas para alguns teve uma mudança trágica. Por quê? Porque ele dependia do culto, ele dependia do templo, ele dependia desses momentos aqui para poder ter um pouquinho de chama, um pouquinho de fogo. Mas, apesar de nós termos esse entendimento, irmãos, é maravilhoso nós estarmos na comunhão com os irmãos, nós estarmos junto com o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Então nós estamos aqui com uma pequena fagulha dos irmãos presencialmente aqui, e isso já é uma alegria. Mas eu creio que através do corpo de Cristo, os irmãos que estão nessa transmissão também estão conectados conosco nesta noite. Isso é uma alegria, irmãos, é uma alegria. Estamos quase mofando, né, irmãos, dentro de casa, assim, né? Então precisamos sair. Então essas oportunidades assim alegra muito o nosso coração. Agora os irmãos que estão na linha de frente, o pastor da igreja, os irmãos têm que preparar as transmissões, estão aqui sempre presentes em todos os cultos, estão na linha de frente. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos desta congregação, das demais congregações que estão na linha de frente, irmãos. E muitos dos nossos pastores que estão na linha de frente têm sofrido e têm enfrentado algumas tribulações por causa desta pandemia. Todos nós estamos sujeitos, oremos uns pelos outros. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Ananias, pela vida da irmã Márcia. Obrigado, pastor, pelo convite de poder estar aqui. O pastor Ananias é um amigo de muitas datas, me ajudou demais no meu período de mocidade, ali no período que nós estávamos, na verdade, saindo da mocidade, já entrando para uma nova etapa da nossa vida. Então o pastor Ananias sempre esteve ali, aconselhando a gente, dando uma palavra, direcionando um caminho, mostrando. Então é uma amizade que se estende durante alguns anos, e aquelas sementes que foram lançadas surtem efeitos até hoje na nossa vida, conselhos que foram dados para nós. Isso é muito importante. Deus abençoe o pastor Ananias. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado também a toda a igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ao texto desta campanha que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós já lemos aqui esse texto e agora gostaria de ler com os irmãos. Você que está na transmissão, abra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 16, o versículo 33, um capítulo muito maravilhoso, né? Um capítulo tremendo esse aqui que foi escolhido para essa campanha, e de fato é só Cristo, irmãos, para os momentos de crise. Deus abençoe o pastor Ananias, toda a equipe, por esse texto tão maravilhoso, muito lindo.
Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Já pega isso aqui, irmãos, põe isso aqui dentro do seu coração. Não são palavras dos apóstolos, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Então coloca isso dentro do seu espírito. Olha o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os irmãos que estão aqui, você que está do outro lado, você pode tributar glórias a Jesus porque Ele venceu? Você pode tributar glórias a Jesus porque Ele venceu. E se nós estamos aqui é porque o nosso Cristo, Ele é um Cristo vencedor, triunfante. Então Ele diz para nós termos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Meus irmãos, esse texto é muito maravilhoso, o capítulo 16, como eu estava falando. O capítulo 16 tem uma conexão muito grande com o capítulo 15 e também o capítulo 14. Porque o capítulo 14, Jesus começa a dar instruções aos seus discípulos. No capítulo 15, ele continua dando instruções, falando aos seus discípulos que ele é a videira verdadeira. E ele vai dizer uma palavra muito poderosa, dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Agora olha que tremendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4 do capítulo 15: está em mim e eu em vós. Isso aqui é muito importante, irmão. Isso aqui é muito poderoso que o Senhor Jesus nos ensina. Ele fala assim, ó: como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Observe, irmãos, assim como a vara depende da vida da videira, assim são aqueles que estão em Cristo. Observe, Cristo, a videira, é a vida de Deus para nós. Então, um crente, ele só consegue triunfar quando ele está ligado em Jesus, que é a vida de Deus. Então, só podemos ter vitória, só podemos vencer, só podemos triunfar, só podemos estar avivados se a vida de Deus estiver fluindo em nós, e esta vida é Cristo. Então, o capítulo 15, ele está dando essas instruções aos discípulos. No capítulo 16, ele continua dando instruções aos seus discípulos. E esses capítulos é muito tremendo, irmãos. Por quê? Porque Jesus fala abertamente nesses capítulos. Em todos os evangelhos, nós vamos observar nitidamente o próprio Cristo falando, os seus discípulos interrogando ele, dizendo que Jesus falava por parábolas. E um detalhe muito importante, irmãos: as parábolas que Jesus falava não era para os que não eram discípulos. As parábolas que ele dizia, na verdade, era para os discípulos. Porque, diferente da ideia que a gente tem que Jesus falava as parábolas para que o povo entendesse que ele estava falando, na verdade era o contrário. Jesus disse assim, ó: eu falo por parábolas porque eu não quero que eles entendam, mas eu falo por parábolas com os meus discípulos. Na verdade, as parábolas eram para quem é discípulo, não para quem não era discípulo. Mas no capítulo 14, 15 e 16, os discípulos mesmo observam nitidamente que Jesus não está mais falando por parábolas. Jesus agora está falando do Pai abertamente para os discípulos. E no capítulo 16, no versículo 31, ele fecha todas as suas instruções, porque no capítulo 17 ele vai mudar totalmente a sua fala aos discípulos, porque no capítulo 17 a oração sacerdotal de Jesus, então muda completamente. Capítulo 16, no versículo 33, ele fecha dizendo: tenho-vos dito isso. Isso o quê? O que Jesus está falando aos discípulos? O que ele disse no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16. Especificamente no capítulo 16, o que Jesus está dizendo aos discípulos? Duas coisas ele está falando aos discípulos. Primeiro, ele está falando que os discípulos enfrentariam grandes perseguições.
capítulo 16, versículo 12, Jesus vai dizer assim: vão expulsar vocês da sinagoga, muitos de vocês vão ser martirizados, e detalhe, vão matar vocês e vão falar que estão fazendo um serviço a Deus, porque este é o problema da religiosidade. A religiosidade mata em nome de Deus e acha que está fazendo um serviço para Deus. Então Jesus está alertando os discípulos, dizendo: a religião vai matar vocês em nome da própria religião, usando o nome de Deus. Então Jesus está precavendo os discípulos que uma grande perseguição viria sobre eles. Por quê? Porque os discípulos eram de Jesus, e a perseguição não era por causa dos discípulos, a perseguição na verdade era por causa do Senhor Jesus. O segundo ponto que Jesus vai falar abertamente no capítulo 16 é que os discípulos sentiriam a ausência de Jesus, porque nós lemos aqui no texto que Jesus disse assim: eu saí do Pai e vim para o mundo, agora eu saio do mundo e volto para o Pai. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer: a minha missão está para terminar, a minha missão está sendo cumprida, eu estou finalizando a minha missão, então eu preciso voltar para o Pai. Só que a minha ausência vai gerar tristeza no coração de vocês. A minha ausência vai gerar tristeza no coração de vocês. Mas eu estou dizendo isso para vocês para que a alegria seja completa. Por quê? Porque eu já estou precavendo vocês. E o capítulo 16 é muito importante, que Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Então, a ausência de Jesus traria tristeza para os discípulos, mas o Espírito Santo preencheria toda aquela dor e aquela ausência do coração dos discípulos. Muito poderoso isso, irmãos. Então, o que Jesus está dizendo? E tendo dito isso, dito que eles enfrentariam perseguições, segundo, dito que eles sentiriam a ausência de Jesus. Mas olha só que coisa tremenda, apesar de Jesus dizer todas estas coisas aos discípulos, Jesus não disse tudo para os discípulos. Por quê? Porque se Jesus falasse tudo o que iria acontecer, eles não suportariam. O capítulo 16, no versículo 12, olha o que Jesus vai dizer aos discípulos. Se os irmãos puderem me acompanhem. Os irmãos que estão na live, vamos, irmãos, interagir com o texto sagrado. As minhas palavras, as palavras do irmão Renato, não têm poder nenhum, mas as palavras que saem do Espírito, que saem de Jesus, Jesus disse assim: as minhas palavras é Espírito e vida. A minha palavra não tem poder, mas a palavra de Jesus, se penetrar no seu espírito nesta noite, vai produzir vida em nome de Jesus Cristo. São palavras de vida. Então olha o que o texto vai dizer, capítulo 16, versículo 12: ainda tenho muito que vos dizer. Capítulo 14, Jesus disse muita coisa. Capítulo 15, Jesus disse muita coisa. Capítulo 16, Jesus disse muita coisa. Na instituição da ceia, Jesus disse muitas coisas, mas agora no capítulo 16, versículo 12, Jesus está dizendo: ainda tenho muito que vos dizer. Eu disse muito, mas eu tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Irmãos, não reclama porque Deus não está esclarecendo algumas coisas. É no tempo de Deus. Tem coisas que não é para nós saber agora, porque senão você não vai suportar o que vai acontecer. Você não vai suportar. Nós não vamos suportar, porque tem coisas que tem que ser dito no tempo de Deus. O que Jesus tem para dizer é a medida que nós conseguimos suportar. Talvez isso que eu estou dizendo já é uma resposta de Deus para alguém que estava inquieto, pedindo muitas respostas. Deus está dizendo: aquieta o seu coração. Se eu falar tudo, você não vai suportar. Então é como se Jesus estivesse falando aos poucos, porque aos poucos que Ele vai falando, Ele vai te capacitando para aquilo que Ele vai te falando. Você vai conseguir vencer, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, Ele vai te encher, Ele vai preparar o caminho, e tudo que Ele está te esclarecendo agora é o que Ele vai te capacitar para viver os dias que ainda
os dias que ainda irão, que estão por vir. Olha que coisa, irmãos, vocês não podem suportar. Capítulo 16 é um capítulo muito poderoso, eu digo, por quê? Porque no capítulo 16, Jesus está falando da vinda do Espírito Santo. Jesus está dizendo da necessidade da ausência dele de partir para o Pai, porque se ele não for para o Pai, não tem como o Espírito Santo descer. O Consolador não desce se Jesus não voltar para o Pai. Então Jesus cumpre a missão, sobe para o Pai e o Espírito Santo desce. É aqui que está o segredo, irmãos, porque o Espírito Santo é o outro Consolador. A presença do Espírito Santo é trazer Cristo como presença na nossa vida, irmãos. É por isso que Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Através de quem? Através do Espírito Santo e através da sua palavra, porque ele é o Verbo. Então observe um detalhe: o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Então Jesus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa. Então como que Jesus está presente conosco todos os dias? Através da sua palavra. Mas só tem um que revela Cristo, que é a sua palavra ao nosso coração, é o Espírito Santo, o outro Consolador. Então quando o Espírito Santo vir, é o Espírito Santo que vai capacitar os discípulos para as coisas que irão acontecer. Então Jesus está dizendo: eu não posso dizer tudo porque vocês não vão suportar, mas quando outro Consolador vier, a alegria de vocês vai ser completa. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vier, vocês vão ter paz. Estão pegando? Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês vão morrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer perseguições, vão atrás de vocês, vão martirizar muito de vocês, vocês vão sentir, irmãos, eles estavam totalmente apegados em Jesus, eles não sabiam o que fazer sem a presença de Jesus, e os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, eles não sabiam o que iriam fazer. Quando Jesus disse que iria partir para o Pai, eles pensaram: e agora o que será de nós? O que vai acontecer conosco? Como que vai ser a nossa vida sem a sua presença, Jesus? Aí Jesus fala da presença do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo viesse, capacitaria eles para as coisas que ainda iriam acontecer. Olha o que Jesus vai dizer aos discípulos: não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, porque quando o Espírito Santo vier, ele vai colocar na boca de vocês o que vocês têm que falar, ele vai lembrar vocês o que vocês têm para dizer. Deixa eu declarar uma palavra de Deus para o coração dos irmãos que estão aqui, para você que está me ouvindo: o Espírito Santo vai nos capacitar para este momento de crise que nós estamos vivendo. E não recebe essa palavra? O Espírito Santo vai te capacitar, vai colocar a palavra na sua boca, vai te encher da alegria da presença dele. Agora, olha que coisa tremenda, irmãos, que está acontecendo aqui nesse texto. Jesus está dizendo, olha o versículo 33: tenho-vos dito isso. Aí ele continua: para que em mim tenhais paz. Olha só, olha que detalhe, irmão, isso aqui é muito poderoso. Sabe por quê? Porque Jesus está antecipando coisas que ainda iriam acontecer. Jesus está dando informações de coisas que ainda iriam acontecer. Jesus está adiantando acontecimentos que ainda não aconteceu. Dando informações de acontecimento futuro. Jesus está dizendo assim: eu estou avisando vocês para que quando tudo isso acontecer, vocês tenhais paz, porque vocês já foram prevenidos, porque vocês já foram alertados, porque vocês já foram precavidos, porque as informações já foram adiantadas, porque as informações já foram ditas, porque tantos crentes foram pegos de surpresa, irmãos, com essa pandemia. Não era para ser pego de surpresa. Capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos perguntam para Jesus o que seria da vinda dele no fim do mundo,
quando Jesus vai explicar os acontecimentos que antecederiam a sua vinda, ele inicia no versículo 3 falando assim: não se atemorize, acautelai-vos, tenham paz, não saiam dando pela boca, porque vocês já estão sendo alertados. Quando todas essas coisas acontecerem, fecha o bico, fica tranquilo, descansa o coração, fica em paz, porque as informações já foram antecipadas, as informações já foram adiantadas. Mas sabe o que estava acontecendo? Eu vou ter que dizer isso, pastor. A gente não estava preocupado com o que de fato as Escrituras estão dizendo. A gente estava preocupado com o coach. Eu não tenho nada contra coach, até porque eu tenho formação de coach. As pessoas estavam preocupadas com o coach, com os pregadores coach, com mensagem de autoajuda, e esquecendo da ajuda que vem do alto. A gente estava preocupado com as mensagens que massageiam o ego. Estávamos esquecendo que o altar é uma coisa séria. Ninguém estava se importando mais com as Escrituras, ou pelo menos boa parte não estava se importando, não estava nem ligando com o que Jesus disse. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez seja uma má notícia para você, ou talvez seja uma notícia para você dar um pulo nesse banco, você dá um pulo aí aonde você está, porque as coisas não vão melhorar. Jesus disse assim, ó: não atemorizeis, acautelai-vos, fiquem tranquilos. Aí ele vai trazendo uma lista de falsos profetas, vai trazendo uma lista de terremotos, rumores de guerra. Ele vem falando, irmãos, ele vem falando. Aí quando ele finaliza, ele vai dizer assim, ó: mas é o princípio das dores, não é o fim. Não é o fim. A peste, uma dos itens lá, só é uma premiere, irmão. Só é uma premiere, é só uma timeline do que ainda vai acontecer. Agora, por que eu disse que é tristeza para alguém? Porque alguém está com a esperança da pandemia acabar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez quarentenas como essa venham muitas quarentenas pela frente. Só que deixa eu te dizer uma coisa: se hoje Jesus voltasse para buscar os eleitos, buscar os crentes vencedores, talvez este mundo nem sentiria a nossa ausência. Está todo mundo dentro de casa, está todo mundo trancado, está todo mundo em isolamento. Então levanta a sua mão para você dar glória a Deus nessa noite. Talvez o Senhor desce nos ares e arrebata a sua igreja. E essa é uma esperança que tem que alegrar o nosso coração, porque Jesus está vindo, mas o anticristo também está vindo, e a gente está preocupado com o coach, com a mensagem do coach, massagear o ego de todo mundo. Irmãos, agora não tem mais pastor, agora não tem mais igreja. A crise chegou e chegou generalizada. Como eu estudo um pouco de economia, irmãos, falava que o ano de 2020 era o ano para arrebentar, era o ano dos investimentos. Os pastores diziam, irmão, nas reuniões assim: vai ser os grandes congressos, vai ser os grandes eventos, vai ser o ano de ganhar dinheiro. Os pregadores falavam: é o ano da agenda, é o ano de arrebentar, é o ano de arrebentar. Vai ser o ano de arrebentar, vai arrebentar nada, irmão, não arrebentou nada. Jesus disse assim: está aqui a minha igreja, está aqui o meu povo, está aqui a agenda de vocês, e eu vou apresentar a minha agenda para vocês. Da agenda de vocês, está aqui a agenda de vocês. Acabou a agenda, irmãos, acabou tudo. Não tem mais como os pastores estarem em casa visitando, não é porque eles não querem, é porque Jesus disse: está aqui as minhas ovelhas, está aqui o meu povo, está aqui a minha igreja. Apresento a minha agenda para vocês em 2020. Acabou. Só que olha que coisa tremenda que está acontecendo aqui. Jesus está dando informações privilegiadas. Jesus está antecipando informações para os discípulos. Para quê? Para que quando acontecesse eles tenhais paz. E aí, quando as coisas foram acontecendo, os discípulos: o mestre disse isso, o mestre falou isso, o mestre antecipou essa informação, o mestre nos adiantou o que iria acontecer. Então pega, irmãos, discípulo que é discípulo tem que estar com a informação antecipada no coração, para que quando as coisas acontecerem, ele tenha paz para dizer: você sabe o que vai acontecer, calai-vos, porque eu já sei o que vai acontecer. Pega, crente do manto, isso é crente do manto, crente que já sabe de informação antecipada. Quando alguém fala na televisão,
o meu Cristo já disse, o meu Cristo já falou. Quando o cientista traz uma pesquisa, e não sou contra, tem que existir as pesquisas, mas quando os cientistas vêm e traz uma pesquisa, a gente já fala, nós já sabíamos, porque o Cristo já nos antecipou. Tenhamos paz no coração. Ei, irmão, tenha paz no coração, o Cristo já nos antecipou. Você pode dar glória ao nome do Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. No limite, não se limite você também que está do outro lado aí no carro, onde você estiver. Vamos dar glórias ao Senhor Jesus, irmãos. 1 milhão de glórias ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o Senhor Jesus continua dizendo. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O primeiro ponto. Tenho dito isso. O que Jesus disse? Diz informações antecipadas para os discípulos. Os discípulos que querem vencer e triunfar nos dias em que nós estamos vivendo, precisa ter essas informações para ter paz. Agora Jesus vai dar uma segunda revelação para os discípulos. E essa revelação não era só para os discípulos que estavam ouvindo ele, era para os discípulos também dos dias de hoje, era para nós que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava dizendo? Ele está dizendo assim, ó: no mundo tereis aflições. Jesus está trazendo uma outra revelação para os discípulos, que as tribulações, as aflições faria parte da vida daqueles discípulos, como também as tribulações fariam parte das nossas vidas. Mas as mensagens de autoajuda, as mensagens da super prosperidade, as mensagens da super graça, as mensagens do coach, tirou isso de nós. Ninguém quer mais sofrer aflição, ninguém quer mais sofrer tribulação, mas Jesus disse que sofreríamos tribulação. Meu Deus, tem gente que quer ser mais do que Jesus, pelo amor de Deus. Ele disse que as tribulações fariam parte da vida dos seus discípulos. Por que isso, irmão Renato? Se prepare. Se quiser se prender no cinto, aí se prenda. Mas eu vou trazer algo muito importante para você. As tribulações é que nos aperfeiçoa no processo de aperfeiçoamento. Vou repetir: as tribulações é que nos aperfeiçoa neste processo de encontro com Deus, neste processo de amadurecimento. As tribulações, irmãos, as tribulações é que nos faz se parecer mais com Jesus, porque as tribulações vai nos lapidando. As aflições, irmãos, vai tirando aquelas arestas. As tribulações vai tirando toda a imperfeição da pedra, e a gente vai se parecendo mais com Jesus. Olha que coisa tremenda, irmãos. As tribulações vai nos modelando, as tribulações vai nos dando ornamentos. Não é a mensagem de autoajuda? A mensagem de autoajuda, você sai contente daqui hoje, mas segunda-feira não resolve nada. Agora, a mensagem que te confronta, a mensagem que nos confronta, a mensagem que apresenta a agenda de Deus, é uma mensagem que você fica com raiva do pregador, é uma mensagem que você fica com raiva do pastor, é uma mensagem que você fica triste quando você ouve, mas na segunda-feira você fala assim: não é que é verdade que o pastor estava falando? Aí você vai para o confronto da vida, aí você vai para o embate da vida, e aí você sabe que a vida não é fácil, mas Jesus está conosco todos os dias. Então as tribulações, irmãos, vai nos embelezando para o encontro com o esposo. Eu não sei se você lembra, mas você está casado com ele? 3 etapas, certo? O dote, certo? O dote, ou melhor, a promessa, o dote e o casamento. Era assim que se funcionava o casamento. Primeiro a promessa do casamento, em que os pais combinavam o casamento dos seus filhos. Então, combinava-se que aquela moça iria casar com aquele moço. Era a promessa, era um combinado entre os pais.
O segundo processo era do dote. Se passava o dote, eram os valores que se passavam naquele casamento. E depois era a consumação, que era o casamento. Por isso que existia o deposamento. A noiva ficava deposada do seu esposo, como foi Maria. Estava casado, mas não estava consumado, como a festa das núpcias. O encontro do relacionamento, a concretização daquele casamento. Irmãos, a promessa já foi feita, o dote já foi estabelecido lá na cruz do Calvário. Deixa eu te falar uma coisa: só falta a festa das núpcias, só falta o casamento. E as tribulações, sabe o que ela está fazendo? Está embelezando o vestido da noiva, está deixando mais bela a esposa para o encontro com o seu esposo. E deixa eu te dizer uma coisa: as damas no corredor já estão gritando: já é meia-noite, aí vem o esposo. Deixa eu ver quem está preparado para encontrar o esposo no encontro maravilhoso. Só que é mensagem para alegrar seu coração. Então observe, tem esses processos. Então a tribulação, ela vai nos dando ornamento. As tribulações, as aflições, vai nos embelezando para o encontro do esposo. Aí eu queria fazer uma tipologia bíblica com os irmãos. Que tipologia? A tipologia das pedras que foram, as pedras planejadas que fizeram o templo de Salomão. O que isso tem a ver? Vou te explicar. Nós, irmãos, biblicamente falando, o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. Confere isso comigo no texto, fazendo um favor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Você pode conferir isso comigo? Nós somos pedras vivas. Eu quero fazer uma tipologia nesta noite. Uma tipologia com as pedras que formaram o templo de Salomão naquele dia. Você não está entendendo, mas você vai entender daqui a pouquinho. Olha o que Pedro disse. Capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Só essa parte. Olha o que Pedro está dizendo. Que nós somos pedras vivas. Então nós somos pedra viva e somos o templo de Deus. Somos pedras vivas e somos o templo de Deus. O que acontecia com as pedras do templo de Salomão? Essas pedras, elas eram lavradas em Kiriat Jearim, fora de Jerusalém. Elas eram lavradas, modeladas, umas quadradas, outras mais altas. Isso tudo fora de Jerusalém. Irmãos, após essas pedras estarem preparadas, modeladas, se colocava no carro de boi, e depois o carro de boi levava até Jerusalém para poder fazer o templo. As pedras se encaixavam umas nas outras. Agora, olha o detalhe importante: por que esse trabalho todo? Por que isso acontecia? Porque em Jerusalém não se podia fazer barulhos. Os barulhos tinham que ser em Kiriat Jearim, fora de Jerusalém. Lá, irmãos, os martelos se batiam, os serrotes funcionavam na madeira, os machados vinham à tona, se fazia muito barulho. Mas só que quando as pedras iam até Jerusalém, não tinha barulho, não tinha barulho nenhum. Sabe por quê? Porque a pedreira, aonde era lavrada estas pedras, fala tipologicamente do mundo, aonde nós, como pedras vivas, somos lavrados pela tribulação. E a Jerusalém é um tipo do céu, aonde não se tem esse barulho. O barulho é só no mundo. Sabe quando o machado vem e bate? Pá! É a tribulação vindo, mas nos aperfeiçoando. Sabe quando vem um barulho de serrote fazendo aquele barulhão? É as tribulações, irmãos, que está vindo, mas as pedras estão sendo modeladas. Quer conferir isso comigo? Está lá em 1 Reis,
capítulo 6, em versículo 7. Se irmãos depois acompanhem em casa, nós já estamos finalizando, estou até perdendo a minha voz aqui. Faz tempo que eu não pego, então a voz está indo embora. Então, irmãos, tipologicamente, essas pedras que eram trabalhadas fora, elas se lapidavam e fazia-se barulho. Já em Jerusalém não podia fazer barulho, porque as pedras já chegavam modeladas, era só encaixar. Então nós, como pedras, estamos sendo modelados, trabalhados, aperfeiçoados. Então quando alguém te perseguir, não reclama não. Quando alguém te perseguir, não reclama não. Sabe por quê? Porque quem está te perseguindo só está te empurrando para mais perto de Deus. Quem está te perseguindo só está falando assim, ó, chega mais perto dele, chega mais perto do cumprimento da promessa. É um aperfeiçoamento, é um crescimento para a sua vida. As tribulações é muito importante, irmãos, para nós. Então, Jesus revela aos discípulos que no mundo eles teriam crise, eles teriam tribulações. No mundo eles enfrentariam todo tipo de problema, mas Jesus fecha o versículo dizendo: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí Jesus disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer? A vitória de vocês, quando vocês estiverem em mim, como no capítulo 15, que sou a videira, a vitória é certa. Porque se Jesus venceu, irmãos, se ele venceu, a vitória já é certa. Se ele venceu, nós também venceremos. Se ele passou por tudo e foi vencedor, nós também vamos passar por tudo e vamos ser vencedores. Nós vamos triunfar diante de tudo isso que está acontecendo, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Talvez alguém está tão preocupado no seu coração. Acalme seu coração nesta noite. Ele está cuidando de nós. Alegre, tenha paz, ânimo, ânimo. Não deixe a depressão tomar conta de você. Não deixe a depressão tomar conta, a síndrome do pânico, não. Irmãos, foi constatado que 30% das mortes que estão acontecendo é por causa de problemas de coração, que é provocado por causa de síndrome do pânico, por causa de depressão. É uma cadeia que está acontecendo. As pessoas estão desesperadas com tudo que está acontecendo. Aí ativa o medo, ativa a síndrome do pânico, ativa o medo, dá problemas de coração. E a pessoa muitas vezes, irmão, sofre do problema sem ter o problema, sofre de maneira antecipada. Mas nesta noite eu venho com uma palavra de Deus para dizer para você que Jesus já venceu e Ele nos garante que nós também vamos vencer. Levanta a sua mão, deixa eu ministrar algo para você. Onde você estiver, levanta a sua mão, deixa eu ministrar algo para você. Jesus está no controle da sua vida, Jesus está no controle da sua casa, Jesus está no controle da sua família. Até hoje Ele cuidou dos seus e vai continuar cuidando. E deixa eu te falar uma coisa: até mesmo aqueles que perderam seus entes queridos e fez a pergunta a Deus por que isso aconteceu. Aconteceu porque o fruto estava maduro, é Ele cuidando, vai ter resultado em tudo isso que está acontecendo. Tenha bom ânimo, tenha paz. Jesus já venceu, Jesus já venceu, Jesus já venceu. Vamos declarar nesta noite, irmãos, vamos declarar para o inferno ouvir, para os demônios ouvir: Jesus já venceu. A vitória sobre a vida da igreja. Esta crise, irmãos, que está lastrando o mundo, não vai te atrapalhar. Não vai faltar o pão sobre a mesa, não vai faltar, não vai faltar o pão, não vai faltar a providência, não vai faltar o cuidado. Está todo mundo perdendo o emprego, mas Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar dos negócios, Deus vai cuidar da sua família. Alegra o seu coração, alegra o seu coração, alegra a sua vida, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, a presença de Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias. Como Ele disse que estaria conosco, através do Espírito Santo e através da sua palavra. E nesta noite
Jesus está aqui através da sua palavra, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ei, o Consolador já veio, o Consolador já veio, vai nos capacitar dia após dia, vai nos capacitar momento após momento, vai nos capacitar em cada situação que acontecer. Como eu disse, se a coisa apertar mais, se ficar mais complicado, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando em cada batalha. Deixa eu declarar a vitória para você. Bom, como eu estou nesta noite aqui ministrando, eu já perdi a voz. Levanta sua mão, você que está aqui. Levanta sua mão, você que está me ouvindo nessa transmissão. Deixa eu declarar: mês de julho, mês de agosto é um mês abençoado para a sua vida. Mês de agosto é um mês de portas abertas para você. Mês de agosto é um mês que todo mundo vai ficar confuso, dizendo como é que aquele crente tem paz, como é que aquele crente tem ânimo. É porque Jesus me disse que o meu mês de agosto seria abençoado. Ele já me antecipou a informação, ele já me deu informações privilegiadas. Ele disse que talvez as coisas vão apertar, mas disse também que estaria comigo, que estaria conosco, que estaria com a igreja. Então, mês abençoado para você. Que esta campanha seja só o primeiro dia de uma demonstrativa de Deus, de uma premiere de Deus, para dizer: igreja de Vila Albertina, eu estou cuidando de vocês. Quantos podem levantar a mão e glorificar o Senhor? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Vou colocar o horário. Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé, levanta sua mão assim, adora o Senhor, adora o Senhor. Irmão, eu estou sentindo paz aqui nesta noite. Eu estou sentindo muita alegria de Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo muita alegria de Deus. Você que está do outro lado, meu amigo, se você que não é crente está ouvindo esta mensagem, você que não é crente está ouvindo esta mensagem e quer se decidir por Jesus, dá alguns cliques aí na tela dizendo que você quer receber Jesus, que você foi impactado por essa palavra, por os louvores, por tudo que aconteceu. E eu já quero dizer em nome de Jesus, se você ouvir depois esta mensagem, você que vai ouvir, e de repente essa mensagem falar profundamente com você, faça um comentário lá, os irmãos que administram as redes sociais, vai falar seu nome, vai falar para o pastor, e nós vamos continuar orando em breve. As portas estarão abertas e você vai vir aqui congregar conosco, participar desta família de Deus aqui em nome de Jesus. Aonde você estiver, os irmãos que estão aqui, coloca a mão assim no seu coração. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos por esta noite. Esta noite é onde o Senhor falou conosco através da sua palavra. O Senhor disse: por isso que está escrito, eis que vos tenho dito, eis que vos tenho dito. Obrigado, Senhor, porque as informações foram antecipadas, as informações foram adiantadas. Nós já estamos precavidos, Senhor, e nós vamos generais nesta última hora. Nós vamos pelejar como verdadeiros generais, Senhor, pelejando a guerra em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero estender as minhas mãos, Senhor, e quero declarar em nome de Jesus um mês de agosto abençoado para o teu povo, um mês de provisão, um mês de portas abertas. Senhor, repreenda o Covid,